Olá, estamos abrindo o nosso ponto de vista ao vivo, não é? Mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, de segunda a sexta, né? Nesse horário da 1h30 da tarde. Tradição da discussão da política, dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana e os assuntos, os temas de interesse nacional, né? Infelizmente, ainda o Brasil vivendo este drama do coronavírus, né? O vírus se interiorizando. E graças a Deus aqui pela nossa região metropolitana, as coisas devagarinho vão melhorando, né? Graças à atuação aí dos prefeitos, enfim, do Condesb, a situação vai melhorando aqui nos nossos leitos, tanto os leitos de UTI como os leitos clínicos, né, dos nossos hospitais. E o número de óbitos, lamentavelmente, claro que a gente não pode banalizar a vida de absolutamente ninguém, mas é um percentual também que vem diminuindo dia a dia, e parece uma situação mais equilibrada, como o da Grande São Paulo também, né, que está lá na faixa amarela, que a Baixada Santista já deveria estar, né, até antes da Grande São Paulo. Enfim, retomada difícil da economia, situação complicada, aqueles que perderam postos de trabalho, que perderam seus empregos, estão aí confusos, perdidos, não sabem como fazer para receber aí os seus direitos. A gente vai lembrar e vai discutir muito esse tema aqui no ponto de vista, abrindo um espaço sempre importante das sextas-feiras para as questões trabalhistas, né? E destacando, né, lamentavelmente, o senador José Serra, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, enfim, né, acaba sendo denunciado na Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro, né? E a gente acompanhou hoje pela manhã a Polícia Federal cumprindo aí mandado de busca contra o ex-governador e contra a sua filha também, né? Verônica Serra, que também é acusada do mesmo problema, recebimento de dinheiro por parte da Odebrecht, né? E fica realmente a gente à espera de que a defesa do senador Serra se apresente, né? Apresente aí a sua versão e uma expectativa de que não seja tudo isso verdade, né? Porque afinal de contas é uma pena que um homem como Serra, da inteligência de José Serra, da coragem, né, de José Serra, ou talvez o melhor ministro da saúde, né, que nós tivemos, acho que em toda a história da República, quebrou as patentes dos laboratórios internacionais, gerou uma brigalhada danada, surgiram os medicamentos genéricos, barateou o custo para todo mundo, né, que tem a necessidade, para todo mundo, né, tem a necessidade de tomar o seu remedinho, né, diariamente. Muita gente a partir dos 25, 30, 40 anos de idade, normalmente a pessoa tem que tomar alguma coisinha, né, por dia, né? E o Serra foi fundamental, quando o ministro da Saúde de Fernando Henrique Cardoso, para quebrar essas patentes e gerar aí permitir o surgimento dos medicamentos genéricos, né? Bom prefeito, bom governador de São Paulo, uma figura destacadíssima, né, na política, né? E, infelizmente, tá aí o Serra e vai, pelo jeito, terminar a carreira política de uma maneira extremamente lamentável e triste, né? Denunciado por lavagem de dinheiro erradamente, equivocadamente recebido, né? Mais uma vez, pela Odebrecht, né? Seguimos aí com os números da Covid-19, né, aqui na Baixada Santista e acompanhando aí o que vem fazendo aí as principais autoridades, as autoridades sanitárias nessa situação. E o espaço aberto, como eu já disse há pouco, para a gente discutir a questão trabalhista, que é tão importante para todos nós. Está no programa com a gente mais uma vez a doutora Thelma Rodrigues, né, participando conosco e trazendo sempre explicações e informações, né, a respeito dos principais problemas, das principais dúvidas trabalhistas, os temas, né, que vão surgindo aí na área do trabalho. Prazer recebê-la, Thelma, tudo bem? Prazer é tudo meu. Eu quero agradecer mais uma vez por estar participando aqui, né, do teu programa tão tradicional. Obrigado a você. E cumprimentar aqui os nossos colaboradores, o Vinagre, está sempre aqui participando com a gente. Mandar um abraço para um cliente que passou essa semana no escritório, o seu Manuel Lúcio, a sua esposa, a dona Elisete. Infelizmente, né, eu costumo até dizer, os processos demoram tantos anos, 10, 15, 20 anos, que você torna os clientes amigos, né? Passam a fazer parte do teu círculo de amizades. Bom, mas enfim, hoje, lamentavelmente, né,
entre outras questões da Justiça do Trabalho, nós temos a decisão do ministro Gilmar Mendes dando um golpe aí mortal, né? Mais um em números, né, que tem acontecido, só que, inclusive, paralisou essa semana. Ele deu uma decisão de suspender todos os processos trabalhistas no que se refere à correção, porque sempre estava essa discussão da qual a taxa a ser aplicada para a correção dos débitos trabalhistas. TR, que até a reforma trabalhista estava sendo aplicada, depois da reforma trabalhista também ficou em discussão, ou IPCA, né? Então, a gente vai conseguir falar mais um pouquinho sobre esse problema que realmente movimentou a OAB essa semana, as centrais sindicais tentando falar com o ministro, o presidente, o Fux. Então, hoje, o Toffoli, desculpe. Então, hoje, realmente, eu também estou irritadíssima com isso. Eu estou até agora aqui tentando, sabe? Você tenta apaziguar, você tenta pensar as medidas, né? O que pode ser feito, mas isso prejudica e muito as ações trabalhistas. Ficou a certo ponto de dizer que ia paralisar a Justiça do Trabalho, que já anda devagar. Imagina se agora, por conta dessas correções, você paralisa os processos trabalhistas em meio a uma pandemia e que o empregado está contando com esse dinheiro para receber, tudo parado. Então, você tenta realmente pensar racionalmente, você tenta acalmar os ânimos, porque isso é um absurdo. E olha, o pior, Botrão, véspera de recesso, porque sábado foi dia 28, se não me engano, mas enfim, são 30 dias que eles entram em recesso, entraram não, agora... Foi 27, desculpa. Já te falei, hoje eu estou estressada com essa situação. As férias iniciaram ontem, dia 2 de julho, né, na verdade. Então, quer dizer, eles entraram em férias, TST parado, STF parado, todo mundo em férias, e nós aqui com os processos parados, sem trabalho, tentando pensar o que vai ser feito agora da correção. É lamentável mesmo. É lamentável, mas eu quero... aí para receber, enfim. Hoje você me deu essa oportunidade de estar aqui falando e eu quero voltar e comentar mais. Vamos falar mais sobre esse assunto. Tem mais pessoas para falar aqui também. Pelas férias aí do recesso, né? A Justiça não é só o Supremo, né? A Justiça em geral, né? Recesso em julho, férias em janeiro, uma paralisação no dia 10 ou 12, sei lá, de dezembro, né? Porque aí não acontece mais nada, Natal, virada do ano, enfim, 80 dias, mais os feriados emendados, mais semana não sei o quê. Então, realmente é uma coisa inacreditável o que acontece. Recesso que 2 vezes por ano. Então, 2 vezes Esse por ano, então, nós não vamos trabalhar, porque ficou um mês aí, quase 2 meses da Justiça paralisada, aguardando a decisão, prazo suspenso. Enfim, é uma balbúrdia. Não tem outra palavra para explicar isso. Aí agora vem o doutor Gilmar Mendes e dá e acolhe um pedido absurdo desse, tumultuando o que já está mais do que tumultuado, que são os direitos aí dos trabalhadores. Muito bem, participa com a gente também o advogado José Stalin, também da área trabalhista, professor, né? E sempre uma figura destacada aqui, o que a gente tem para debater, não é? Em relação à questão trabalhista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, doutor Stalin? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, senhores telespectadores. É uma satisfação participar mais uma vez desse programa para conversarmos a respeito da problemática trabalhista e, de um modo geral, essa insegurança que nós vivemos nesse país em função da pandemia e de algumas decisões dos poderes mais altos da República que prejudicam a nossa atividade como cidadãos e criam problemas até no caso de sustentação pessoal, da alimentação, etc.
Muito boa tarde, Edgar. Obrigado, Stalin, por participar conosco, né? E na ponta o Marcos Santana, acompanhando aí as informações que vão surgindo, né? E a sua participação, que é sempre importante aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar, você fez referência à operação da Lava Jato, que tem como alvo o ex-ministro e o senador José Serra. O que causa estranheza é ela acontecer só agora. A gente sabe muito bem que a Lava Jato em Curitiba já foi muito mais ágil, inclusive prendeu, houve políticos condenados, presos e condenados. No Rio de Janeiro a mesma coisa, inclusive o governador preso e condenado. E aqui em São Paulo parece que é mais uma lava conta-gotas, né? As investigações são muito mais demoradas, são fatos relativos a 2006, 2007, quando o governador José Serra era governador do estado de São Paulo. Vamos lembrar também que Paulo Preto, que é o operador financeiro desse esquema que apura corrupção em obras do Rodoanel, ele foi preso, confessou a participação no esquema e só agora que a Lava Jato faz uma operação na casa do senador José Serra. Edgar, eu quero aproveitar também e mandar um grande beijo para a dona Maria Aurelina, que é a minha mãe, que faz aniversário hoje. Ah, é? Parabéns. Um grande Parabéns beijo. a dona Maria Aurelina, é isso? Isso. Felicidades, hein? Saúde, um beijo, hein? Tudo de bom. Um grande beijo e eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo e convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também vai ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre na reprise com a gente, né? De segunda a quinta às 20 horas, às sextas-feiras às 0 hora, né? Meia-noite, da sexta para o sábado. Lembrando que o programa acaba às 14h30, né? Depois até a reprise à meia-noite. Meia-noite. Esperamos que a República esteja em pé, né? Porque do jeito que a coisa vai, né? Habemos ministro, hein, da Educação, hein? Habemos ministro da Educação, né? Eu acabei nem anotando aqui, né? Porque não sei quanto tempo ele fica, né? Se ele vai sair voando pela janela, se vai apresentar algum currículo, né? Ou se de repente ele vai bater de frente lá com o bandido lá da Virgínia, né? Aquele mau caráter lá que orienta a família Bolsonaro, como é que chama ele lá mesmo? Álvaro de Carvalho, né? Olavo de Carvalho, e vai sair voando, né? É o ex-secretário do Paraná, né? O Marcos Santana. Sim, Ex-secretário do Paraná. Indicação, brilhante indicação do governador paranaense, o governador Ratinho Júnior, né? Parabéns, então, vamos aguardar. Deus queira que... Bom, eu acho que pior que tá, não fica, né? Pior que o Weintraub, porra, só nem que venha... Sei lá o que pode acontecer, não vou falar nada, porque sexta-feira passada aqui nós elogiamos a chegada de um novo ministro, enfim, que tinha um currículo invejável. A Thelma me mandou uma mensagem depois do programa, já indignada com o que estava acontecendo com o ministro, que estava sendo descoberto, que ele não tinha título nenhum, nem mestrado nenhum, nem coisa nenhuma. Olha, vou dizer uma coisa para você. E eu estava lendo hoje de manhã que parece que antes da Cutelli, ele tinha sido sondado para ocupar esse cargo, ele só não foi aprovado porque Jair Bolsonaro descobriu que o Renato Feder, ele é empresário, dono da Multilaser, e o Bolsonaro descobriu que ele tinha feito uma doação eleitoral para o João Dória. E aí, por conta disso aí, rejeitou o nome do especialista, apesar de ele ser capacitado para o cargo. Por conta disso, ele não quis incorporá-lo à equipe. Aí pagou o preço, né? Caíram no ridículo, o presidente e o tal do Decotelli, né? Decotelli, né? Gente, 9.275 casos de Covid-19 em Santos, 379 óbitos, lamentavelmente. Na Baixada Santista, 24.549 casos, 1.017 óbitos, a todos eles, todos os familiares, como a gente fala diariamente aqui, os sentimentos aqui na nossa bancada, aqui, de todo o time do Ponto de Vista, você que perdeu pai, mãe, tio, filho, sobrinho, enfim, né? Lamentamos profundamente por essa situação do país. Em São Paulo, 302.179 casos, 15.351 óbitos no estado, 1.501.353 casos no Brasil,
61.990 óbitos, né? E lembrando que são números que foram divulgados na noite de ontem e, de acordo com a ciência, tem aí uma diferença gigantesca. Devemos ter pelo menos de 15 a 16 a 17 milhões de pessoas no Brasil que já tiveram contato com o vírus, né? E o número de óbitos também está subdimensionado, infelizmente, né? O dia que essa conta fechar, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Bom, meu caro José Stalin, concorda aí com o desabafo da doutora Thelma logo no começo do programa, não? Em relação ao ministro Gilmar Mendes? Sim, concordo, porque nós já antes da pandemia estávamos vivendo uma insegurança jurídica total e agora, dentro dessa pandemia, vamos sofrer um agravamento dessa insegurança, porque o tema de aplicação dos índices de correção é coisa antiga aqui no país, porque cada setor da nação tem índices específicos de atualização decorrente do sistema inflacionário que o Brasil vive, ou seja, em função daquela dificuldade da gente dar o poder aquisitivo exato dos bens e serviços, que eu já mencionei isso em programa passado, e eu espero que com a pandemia, ou após a pandemia, nós consigamos atingir aí uma solução para tudo isso. Acontece que esperamos que os tribunais superiores Vou tomar uma aguinha aí para aliviar a garganta. Sejam condescendentes em relação ao povo brasileiro, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, particularmente do ministro Gilmar Mendes, que, aliás, tem um interesse muito voltado para as questões trabalhistas e agora vem transbordar através dessa questão traumática que é a atualização de débitos. Sabemos que existem milhões de processos tramitando na Justiça do Trabalho e que esses processos têm natureza eminentemente alimentar, ou seja, diz respeito à sobrevivência, à manutenção dos trabalhadores e de suas famílias. Acontece que o impasse surgido dentro do próprio tribunal foi qual o índice aplicável aos débitos trabalhistas. Então, nós temos aqui duas posições antagônicas, que seria a aplicação da TR ou do IPCA. Lembrando que a TR é zerada praticamente, né? É zerada, né? É zerada. Zerada. E, então, nessa busca surgiu a discussão. Agora, a decisão do eminente ministro foi uma decisão monocrática, pessoal, particular dele, que compromete todo um sistema. Porque, na verdade, existe possibilidade de se ouvir o plenário, necessariamente. Porém, há necessidade de se percorrer os caminhos ou os caminhos apropriados. E, no caso aí, para atingir o plenário, evidentemente, há necessidade do recurso e, consequentemente, da reunião desse plenário para essa decisão. Acontece que nós estamos aqui já dentro do recesso forense e, pelo menos por 30 dias, é impossível haver a reunião do plenário para decidir a respeito dessa questão que está tramitando no Supremo. O que é um absurdo completo, né? Ainda mais num ano de pandemia, né? Todo mundo não, né? Não é todo mundo que se preocupou, que correu atrás, tentou combater a expansão do vírus, né? O presidente da República deu de braço, não está nem aí para coisa nenhuma, para quem morreu, para quem não morreu, né? Só lembrando, teve o episódio agora de Santa Catarina, né? Do Rio Grande do Sul, né? Como é que chama lá? O ciclone bomba? Ciclone bomba. Ciclone bomba, né? Acho que não fui eu só que vi isso no jornal, né? Acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro viu que houve ciclone bomba, destruição, enfim, mortes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E o cidadão não levantou voo, né? Não levantou a bunda da cadeira presidencial, pegar um helicóptero, um avião e descer em Santa Catarina para ver o que aconteceu, os problemas que aconteceram lá, né?
para chamar o governador, o prefeito de Florianópolis, das principais cidades, nem do Rio Grande do Sul, né, andar com o governador e deixar claro para as pessoas que elas vão ser ressarcidas, que o governo federal está atento. Nem isso, nem para isso, o presidente da República apareceu em cena. É inacreditável o que acontece no Brasil. Agora, voltando aqui à questão, é inacreditável, porque o Supremo e as principais cortes, né, Stalin e Thelma, férias em janeiro, mas já vem com um período anterior em dezembro, né? 10, 12 de dezembro, vem um recesso, não é isso? 15 de dezembro, 20, vai, 15 dias. 20 de dezembro. 20 de dezembro. 20 de dezembro até 7 de janeiro. 10 dias mais 20 dias, 3 semanas. 3 semanas de recesso e mais um mês de janeiro. Não, 3 semanas de recesso. Os tribunais superiores é que tem um recesso total no mês de janeiro. Os tribunais o Supremo, o STJ, o Supremo, o STJ, TSE e o Superior Tribunal Militar. O trabalho também. E o TST também, que também está em recesso. Então, veja, são 10 ou 15 dias em dezembro, mais um mês em janeiro, mais um mês em julho. Né? Quanto dá isso aí? 80 dias, 90 dias de férias que esse pessoal tem? Mais de 100 dias. Mais de 100 dias de paralisação, porque tem os feriados que eles emendam. Num ano de pandemia, quer dizer, pandemia não tem aqui, explicação, né? Não tem explicação, não é possível, tem explicação para essas... E agora, inclusive, como melhor, nós já né? tínhamos dito, houve suspensão de prazo e ficou paralisado, né, por conta dos processos físicos, inclusive continua paralisado, o processo físico continua paralisado. Então, ou seja, não é um momento oportuno para que agora tenha recesso. Além de tudo, eles não teve, olha, colocando o Poder Judiciário, só abrir aqui um intervalinho para colocar a questão bem clara. Não houve, inclusive julgado pelo STF, que não vai ter redução de salário para servidor nenhum, né? Em nenhum grau, em nenhuma esfera, eles não têm redução. Judiciário, legislativo, executivo estão ganhando normalmente, estão vivendo as suas vidas normalmente porque não tem prejuízo nenhum. A não ser, tem que ficar dentro de casa. O judiciário, por sua vez, com as suas férias aí, fim de ano, meio de ano também, e os trabalhadores aguardando a decisão. Nós já tivemos suspensão de processos esse ano. Então, ou seja, a situação está muito difícil, não tem como você querer férias agora e ele ainda dá uma decisão dessa sabendo... Então, para a gente explicar direitinho, TR e IPCA. O TR, como o Stalin confirmou aqui, está zerado, né? Agora, o IPCA oferece uma possibilidade de reajuste. Suponhamos que lá um trabalhador teve um ganho de causa faz 10 anos. O cliente suponhamos que eles trabalhassem juntos aqui, o Stalin e a Thelma, né? A Thelma foi aluna do Stalin, então ela é boa, fiel seguidora. Mas juntos não trabalham. Já trabalharam juntos. Já trabalharam juntos, é verdade. Aí o cara tem ganhou 10 mil reais e tal, precisa receber isso, o negócio enrolou lá 10 anos, 12 anos, enfim, né? Qual é a lógica? Ele receber esses 10 mil reais com o reajuste desses últimos 10 atualizados. anos. Atualizado. A correção, né? Mas o que eles estão querendo nessa situação é aplicar... Se for aplicar a TR, Gilmar Mendes fica sossegado, né? Não tem problema. Sim, porque a TR é zero. Então o cara ganha 10 mil reais há 12 anos, recebe 10 mil reais agora. 1%, né, doutor Stalin, 1% ao mês, 12%. É nada, é correção praticamente nada do crédito trabalhista. Agora, eu gostaria de esclarecer o seguinte, que a Justiça do Trabalho está funcionando. Então nós temos assim, processos físicos parados. Os processos eletrônicos, que são a maioria, estão em curso. Então, nesse caso, a decisão do Gilmar Mendes não vai paralisar esses processos, mas vai paralisar os processos que estão em execução, que é a segunda parte do processo. Nós temos uma fase de conhecimento, da definição dos direitos, e depois, na segunda fase de liquidação, de execução, que é a materialização desses direitos. Então, essa segunda fase é que ocorre essa paralisação. Ou seja, nos quase finalmente... Mas né? É isso que é o mais difícil. Na hora que o trabalhador vai receber, é que tumultua, porque ele parou ali. Olha, vamos ficar discutindo quanto ele vai receber e nós não sabemos quando ele vai receber. É inacreditável, né? Uma situação realmente inexplicável. Vamos para o intervalo. Já já a gente volta na sequência do Ponto de Vista. Em instantes. De volta à sequência do Ponto de Vista, aqui à minha esquerda o Dr. Zé Stalin, né, advogado trabalhista, como é também a nossa
Thelma Rodrigues, né? E o Marcos Santana está lá na ponta, tem uma participação. Isso, Elias Carneiro. Um abraço, Elias. Acompanha a gente, ele diz: o STF precisa ser revisto, não só nas matérias que julga, mas também na composição. Ele defende que tem que ser só juiz de carreira e com mandatos, e não vitalício como é hoje. Nós temos uma juíza do trabalho, que é a Rosa Weber. Rosa Weber. Agora, só ela, né? Não, e o Marco Aurélio Mello também. Marco Aurélio Mello também, né? A origem da Justiça do Trabalho, ambos. Ambos, né? E demais juízes, quem que a gente tem lá? O Fux foi juiz também, né? Juiz estadual, né? E fez a carreira, o Luiz Fux. E eu acho que o único, né? O Celso de Mello, início promotor público. O Gilmar Mendes era procurador, né? O Gilmar Mendes foi assessor do Fernando Henrique Cardoso no Planalto, depois ocupou a AGU. Advocacia e da AGU União, foi para o Supremo. É verdade. Na verdade, como diz o Elias Carneiro, né, Thelma? Acho que são 3 juízes, né? Se formam apenas, né? Ex-juízes, né? Que formam lá essa atual formação, formam na atual formação do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas eles estão lá e... E a gente tem que tocar a bola com eles lá, né? E sabe o que é interessante, Boturão? Até nessa situação da liminar, ele conseguiu algo que foi até bom. Ele uniu todos os setores, sindicais, OAB, entidades de juízes, todos, para poder entender o que ele quer fazer com os processos trabalhistas, o que ele quer fazer com a Justiça do Trabalho. Olha, nós tivemos essa semana, né, um ato aí que era impensável um tempo atrás, né, que uniu aí os entregadores, né, o pessoal, os motoboys, né, de maneira geral, como tem esse nome aí, mas também tem gente que entrega com bicicleta, com aquela outra bicicleta elétrica, enfim, né. Então tiveram aí uma paralisação e geraram aí uma dúvida danada em relação a questões trabalhistas, né. E a gente tem informação aqui, por exemplo, que a Justiça do Trabalho de São Paulo negou o vínculo empregatício entre os entregadores e o aplicativo de delivery, o iFood, né? Mas também tem uma outra informação aqui que eu fiquei curioso, né? A Justiça do Trabalho também de São Paulo reconheceu na primeira instância, né, vínculo empregatício entre a Log, aplicativo de delivery, e os entregadores que são cadastrados nessa plataforma. Então eu não entendi bem como é que diferenciação é feita. A matéria é candente, muito confusa, efetivamente. Não é confusa? Não é apenas em relação os motoboys, em relação como autônomos que prestam serviço para as empresas, para os aplicativos, né? Bares, restaurantes, etc. Então, a característica dessa prestação de serviços é que pode ou não gerar um vínculo empregatício. E daí derivar o quê? Direitos trabalhistas. Evidentemente que não se pode simplesmente definir de uma forma precisa o que é vínculo empregatício ou não, né? Porque isso depende de prova e de uma discussão, um contraditório dentro do processo para se chegar a um resultado. Então a questão é essa, quer dizer, fundamentalmente a questão depende da produção de provas em face da nossa legislação trabalhista. Então pode haver reconhecimento de vínculo, consequentemente direitos trabalhistas, como pode não haver o reconhecimento de vínculo. Não havendo, então a coisa se resolve no direito civil, preço do serviço, valores, etc. Nada mais do que isso. Então, considerando o universo de situações que envolvem esse tipo de prestação de serviços, pode ou não ocorrer um vínculo empregatício. E é isso que se leva à Justiça do Trabalho para que haja uma definição. Essa é a questão. Não, perfeito, né? Nosso professor, mas eu só quero lembrar que o que leva, esse fato inédito que aconteceu, sem até formações de centrais sindicais, eles foram para a rua, se organizaram em redes sociais e foram lá protestar. Só que o que está por trás disso? Depois da reforma trabalhista, a nossa deforma, infelizmente, está arrastando os trabalhadores para o empreendedorismo. Eles são MEI, eles são autônomos, Isso é uma ilusão,
porque escancarou agora a situação dos trabalhadores. Não tem condições de trabalho, nem de higiene, nada. Por quê? Se eles não têm horário para refeição, não tem local para higienização, não tem material, que é o reclamo deles, eles não têm nada, né? Ficou uma briga que eu vejo que é importante nesse momento, que é, eles são empreendedores, o empreendedor ele tem dentro desse nível, suportar esses riscos, que são exatamente ter essas proteções, ter tudo isso. Agora, se eles forem vinculados, aí sim eles podem ter o que eles estão querendo. A legislação ela vai ter que decidir ali o que eles vão ser. Afinal, o que eles são? Empreendedores, autônomos, PJ, não é verdade? Lembra? Logo quando surgiu a reforma era PJ, vamos transformar todo mundo em pessoa jurídica. O trabalhador, coitado, se ilude pensando, nossa, eu sou uma pessoa jurídica. E no fim do mês vai ganhar salário mínimo. Eu sou um empreendedor individual e está escravizado aí com esses aplicativos. Então é uma ilusão, é uma ilusão. Esse pessoal é PJ, será? É mais uma precarizar o trabalho. Não, é desculpa, esse pessoal é PJ na maioria? Alguns abrem porque para você poder... Pode ser que o aplicativo exija alguma coisa. Para você poder entrar no aplicativo, às vezes não é só a carteira de motorista que eles pedem lá, mas pode ser que peça, não sei. Pode ser que não também, mas muitos pensam, olha, eu sou micro, eu sou empreendedor. Mas, queridos, vocês têm que ficar alerta, por quê? Eles estão usando todos esses meios para descaracterizar o vínculo trabalhista. E é isso que aconteceu. E hoje estamos aí nesse protesto, nessa manifestação, tudo surgindo porque precariedade do trabalho. Essa deforma trabalhista ajudou, porque quer iludir o trabalhador, que ele é, olha, o empreendedor, ele está mascarando, maquiando o verdadeiro vínculo que existe ali. Então, teve uma decisão do STJ, só para terminar, hoje que eu estou falando bastante, teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que foi dada, eu não concordo, mas quem sou eu, né? Do STJ, do Uber, vamos só mudar um pouquinho, aplicativo, motorista, ele entende que não é relação de trabalho ali, porque é cunho civil, foi feito um contrato, ele pode trabalhar ou não, ele é um empreendedor, então ali ficou cunho civil, ele defendeu isso. Então, ou seja, mascarou hoje a relação de trabalho e os trabalhadores vão sofrer, porque o nosso país não está preparado ainda para essa relação. Esse é o meu pensamento. E até colocando aqui também decisões do STF, que nós temos que acatar, mas tumultua. Né? Acho que semana passada a gente até falou aqui de um caso que, desculpa só separar aqui, que foi do Flávio. Agora volta, essa semana vai julgar lá no STF, vai tumultuar mais, fica tumultuando tudo. Então são decisões que às vezes vêm e elas tumultuam a situação, só para esclarecer. É isso. Mas a questão de fundo aí principal é a seguinte, é essa mudança de paradigma. De repente, alguns filósofos aqui e políticos entenderam que o Brasil tem que ser igual aos Estados Unidos da América, do Norte. Então, a questão fica complicada. Por quê? A nossa cultura, a nossa formação é totalmente diferente dos americanos do Norte. Não temos a riqueza de bens e serviços que eles possuem. Quando eu falo que no Brasil, nível nacional, a média de salário é R$1.000 e nos Estados Unidos é 12 mil, você falar em empreendedorismo aqui é um troço absurdo, porque não há substância técnica, profissional, legal que sustente isso daí. Preparo educacional, né? As pessoas não estão preparadas para isso, só para fazer esse tipo de serviço mesmo. Né? A mudança de paradigma, ou a pretensa
mudança de paradigma gera esses problemas. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Será que vamos conseguir isso? Eu gostaria até que, em função da pandemia, no final de tudo, as coisas aflorassem e nós passássemos a praticar valores mais condizentes à nossa realidade, ou à realidade humana de subsistência. Então, falar em empreendedorismo. Então, nós temos aí, na verdade, essa relação profissional é uma relação de trabalho. É uma relação de trabalho. Ela pode ter vínculo empregatício e pode não ter. Então, não tendo, vem a questão do empreendedorismo. Agora eu pergunto, será que no contexto geral, essas pessoas, esses trabalhadores, eles têm sustentação financeira para isso, previdência social, etc. E tal? Como é que fica? Porque sem a previdência social, nós vamos onerar quem? A União. Então a coisa é muito difícil. Diga, Santana. Desde o início da pandemia, a gente verificou um aumento muito grande do número de entregas, né? Por conta até do isolamento social. As pessoas deixaram de fazer compras, deixaram de ir em restaurantes, então os entregadores por aplicativo foram cada vez mais acionados. Mas, curiosamente, o rendimento deles diminuiu bastante. E, ao mesmo tempo, a taxa de entrega cobrada por esses aplicativos aumentou, em muitos casos, mais do que o dobro, né? Então, quer dizer, alguém está ganhando dinheiro. E, por outro lado, o dono do restaurante que usa esse meio de intermediar a entrega dos seus produtos e serviços, ele também tem muitas reclamações. Por exemplo, um aplicativo que é o iFood, para estimular o comerciante, o dono de restaurante a entrar na plataforma, ele obriga praticamente o dono de restaurante a fazer promoções mirabolantes, muitas vezes oferecendo o seu produto por um valor para o consumidor final abaixo do seu custo. Caso ele não faça isso aí, ele simplesmente desaparece do mecanismo de busca do aplicativo. Ele simplesmente não existe na prática para o aplicativo. Então, ele é forçado a fazer promoções muito mirabolantes, né? Quem é dono de restaurante e lanchonete sabe muito bem do que eu estou falando. Então, quer dizer, na verdade, o que está faltando no Brasil é uma regulamentação muito séria com relação aos aplicativos. Porque nessa grande pandemia, quem está perdendo são os entregadores, são os restaurantes, são os consumidores, e quem está ganhando exclusivamente são os empresários de aplicativos. Aqui na Baixada Santista perdemos aproximadamente 14 mil empregos, né, nos últimos 5 meses. Ou seja, uma coisa terrível, né? Já não sei a quantas andamos, né? Os levantamentos que foram feitos agora recentemente, 14 mil empregos praticamente perdidos nos últimos 5 meses. Temos 3 meses e meio aí de pandemia, né? Dá ver que a coisa a situação já vem de antes. Se a gente fizer uma comparação aí nos 5 primeiros meses do ano passado, 1.969 vagas foram fechadas, né? E 45 mil admissões contra 47 mil demissões. Houve um déficit, por exemplo, né? Este ano já são 13.800 postos, como eu disse, perdidos, né? 33.300 contratações, 47 mil demissões, né? Ou seja, a coisa vai de mal a pior, né? E não há, assim, uma expectativa de recuperação. Aí, no meio de tanta demissão, as pessoas ficam confusas, né? Porque vamos considerar pelo menos que 50% desses aí não receberam o que tinham direito, né, Thelma? Porque estou sendo bonzinho ainda, hein? A medida provisória, que foi a da contraprestação, a 936, garantiu o trabalho, né? Na verdade, a intenção era essa, garantir o trabalho. Foram feitas todas aquelas, e as reduções salariais, bem como as isenções para as empresas recolherem, de FGTS, enfim. Só que não está acontecendo, porque eu não sei se por boa vontade ou não das empresas, nós estamos vendo os números crescendo aí de desemprego. Nós até levantamos uma questão, porque nós estamos aguardando a prorrogação da MP 936, que está lá para assinar, para sancionar com o presidente, ver o que ia ser feito, enfim. Então, nós daqui a pouco precisamos até ver o prazo, né, do vencimento dela, porque
tudo isso vai ser prorrogado. Então, a contraprestação, o que o governo poderia fazer para garantir os trabalhos, que eram a redução, complementando lá com as parcelas do seguro-desemprego e garantindo a estabilidade em alguns casos, né, doutor Stalin, no meu entendimento, tem que ser, já está automaticamente prorrogado até ele assinar ou voltar aí, ou não sei se ele vai concordar ou não com o novo texto, que é o que nós estamos aguardando, né? Inclusive, tinha até uma pergunta que era... Tem uma situação que está corrente aí, né, em relação às empregadas domésticas nessa situação. A gente faz um intervalo mais, né? Na volta, Stalin e a Thelma, então, explicam direitinho como é que... Explicam o inexplicável, já. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, né? Antes da doutora Thelma e do doutor Stalin explicar essa questão que envolve aí as domésticas, né? Que tem aí o fim, né, do período de suspensão dos seus contratos, né? Ninguém sabe exatamente como é que a coisa vai proceder. Santana, tem mais alguma participação? Isso, a Teresa Diegues Leslie Persot, ela diz o seguinte: se for para copiar os Estados Unidos, tem que começar copiando o salário mínimo deles. É mais ou menos isso que o Stalin defende sempre aqui, né? O cara ganha, sei lá quantos $1.000 por mês, né? Minimamente, e aqui dá mil e quantos reais? R$1.050, é isso? R$1.050, né? Então, compara esses entregadores aí com aquele entregador de pizza lá em Miami, que grande parte são brasileiros que vão para lá muitos. E sobrevivem lá. Aqui não sobreviveriam. Mas lá o cara tira 4.500, 5.000, né, $6.000, né, livre para o bolso para tocar a vida, né? Outra realidade. Né? Mora, lógico que não vai ficar rico com isso, né? Mas vive de uma maneira absolutamente digna, né? A vida decente, digna. A esposa vai ganhar também, trabalhar e tal, depois ter uma família. Enfim, é diferente do que essa situação bárbara que nós estamos vivendo aqui, né? Bom, Thelma Rodrigues, doutor Stalin, as domésticas aí também uma dúvida danada, a coisa está circulando aí pela internet, a gente vem acompanhando essa questão. Período de suspensão do contrato de trabalho delas com os seus patrões, né? Termina, acabou, né? E o governo, como você disse há pouco, não renovou ainda essa medida provisória 936. E aí, passa o quê? Bem, mas... Como o nosso mestre aqui nos bastidores, apaziguando, colocamos aqui, conseguimos pensar melhor. Bom, enfim, a medida 936, ela está aguardando, foram prorrogados mais 60 dias, prorrogado mais 60 dias, e nós estamos aguardando agora, né, o presidente ainda está no tempo hábil dele para poder... ver o texto, ver se ele concorda e aprovar, certo? Ficou enxutinho, como nós falamos, acho que da outra vez, tinha várias questões aí, mas parece que eles conseguiram manter quase tudo igual para prosseguir. Agora, neste limbo jurídico, né, Santana, como nós estamos usando bastante aí nas nossas lives e tal, neste limbo jurídico, até então, meu entendimento seguimos com as medidas da 936 para todas as categorias, inclusive para as domésticas, né? Olha, graças a Deus, eu não tive nenhuma reclamação ainda, pelo menos das domésticas, de questão de não receber, de não estar com seus salários em dia ou seus créditos. Mas, realmente, a situação ela é bem difícil, e aguardar essa prorrogação, vamos ver o que vai surgir. E nós estamos vendo nesse conflito que, infelizmente, eu acho que até dezembro, eu acho que já ficou bem claro que esse ano praticamente já acabou, tudo está sendo prorrogado até dezembro, né? Os fóruns, tudo. Então, inclusive, essa semana... eu recebi um e-mail aqui de manifestações também da OAB, que os fóruns vão fechar e isso vai perdurar até dezembro. Mas são tantas medidas que eles vão adotando, né, doutor Stalin, elas vão caindo sobre a população, vai atropelando e você tenta focar e
e aguardar as medidas legais que possam ser tomadas. E ainda em cima dessa 936, obrigatoriamente precisa ter uma nova sanção, uma nova assinatura do presidente para ela seguir em vigor, é isso? Exatamente. A questão que pega é o seguinte: a pandemia nós não sabemos quando vai terminar. Evidentemente o governo fez uma previsão que foi superada agora, vai haver prorrogação por mais 60 dias. Eu acredito que fatalmente, ao término dos 60 dias, haverá outra prorrogação e assim sucessivamente. Acontece que o governo, como está bancando esse auxílio emergencial, segundo o próprio governo afirmou, que não tem condição de pagar mais, porque senão o país quebra. Tudo bem, até é possível que isso aconteça. Porém, é preciso observar o seguinte: alguma coisa precisa ser feita. Então, em termos jurídicos, haverá prorrogação. Agora, a aplicação disso é que fica complicado. Por quê? No caso das empregadas domésticas, como foi falado agora, nós, povo brasileiro, ainda não entendemos que a empregada doméstica é uma profissional. É uma trabalhadora ou um trabalhador como qualquer outro. Tem direitos, como também tem obrigações. Numa situação como essa que nós estamos atravessando, evidentemente que o custo sobe, porque a intimidade que existe nessa relação de trabalho, patrão, patroa e empregada, é um pouco simplória. E parece que nós ainda não aceitamos essa situação. Então, no momento de pandemia, isso daqui representa custo. E tudo que é custo é motivo de rejeição. Agora, volto a falar o que nós falamos e temos falado sempre. Insegurança total. Nós não sabemos o que vai acontecer. Essa que é a verdade. Agora, a lei está aí. Nesse caso, a medida provisória terá que ser reeditada. Provavelmente vão reeditar com modificações. E, evidentemente... Provavelmente a favor do trabalhador, né? Claro. Não, eu acredito que não, porque pode ser a favor do trabalhador, mais a favor do governo do que qualquer outra coisa. Então, a gente vai assistir aí o aumento dessa insegurança enquanto persistir essa questão da pandemia. Mas é preciso entendermos a questão do profissionalismo. O profissional tem amparo legal. No caso da empregada doméstica, além da lei específica, os direitos dela foram fixados já na Constituição de 88. É preciso entender isso. Então não basta eu querer que seja como eu penso, como eu acho que deve ser. Na verdade, nós temos que cumprir a lei. E só lembrando nessas comparações aí com os Estados Unidos, né, doutor Stalin, lembrar que empregada doméstica nos Estados Unidos chega de carro para trabalhar, né, custa uma nota braba, né, ao casal, vamos supor que seja um casal hétero ou homoafetivo, sei lá, né, que vai bancar, é uma dureza, uma empregada doméstica que vá todo dia, quase impossível, né, tem uma boa experiência dos Estados Unidos e do Canadá, né, não é brincadeira, o custo é bem alto, né, e o trabalhador um dia numa casa, outro dia na outra casa, enfim, né, mas os salários vão lá em cima, né, e tem casa própria, tem dinheiro para comprar carro, é verdade, isso mesmo, né? É uma vida completamente diferente, como disse o Dr. Stalin agora há pouco, né? É um trabalhador, um prestador de serviços como outro qualquer. Diga, Santana. Edgar, você foi exato aí nessa observação aí, e eu acho que o que acontece no Brasil é uma herança da nossa cultura escravocrata. Porque no Brasil só tem essa cultura de você ter um empregado doméstico, né? Nos Estados Unidos, como você falou muito bem, a empregada chega de carro, é um trabalhador comum. Na Europa é uma coisa mais diferente ainda, né? Só quem tem empregado doméstico quem é absolutamente muito rico. Muito rico. Porque as pessoas comuns, a classe média, ela faz parte do dia a dia, faz parte da cultura delas fazer as tarefas domésticas. E mesmo quem mora em condomínio, em uma parte dos países, os moradores, eles se revezam para ele realizar as faxinas das áreas comuns. Não tem aquele o empregado
do México, né, culturalmente, como nós temos no Brasil, né? Quer dizer, é mais uma herança aí da nossa cultura escravocrata, que é tão arraigada assim que as pessoas acham que é uma coisa muito comum. Lembrando que o Brasil foi o último país do mundo, não é, a abolir a escravatura, né, ou a escravidão, né? É uma vergonha para todos nós, né, que isso tenha acontecido, mas é a pura realidade, né? Os escravos foram libertados quando os trabalhadores europeus, principalmente os italianos, né, chegaram ao Brasil como nova força aí de mão de obra, especialmente nas fazendas, pelo interior afora, e especialmente do estado de São Paulo, né, que deve muito a essa gente toda, ser o estado fantástico que é, né? Bom, Thelma, para a gente chegar aí na reta final do programa aí, queria que você lembrasse mais alguma questão importante para a gente colocar aí, porque sempre tem, né, dúvidas enormes aí, problemas que se repetem, infelizmente, no Brasil, né? Eu acho que o pior, fazendo aí dessa semana, né, a gente tentando fazer um resumo da semana, eu acho que o que prejudicou muito foi a decisão do Gilmar Mendes, principalmente, tumultuando os processos trabalhistas, que já é difícil o tramitamento, né, normal, e com essas decisões que tumultuam e que fica mais demorado ainda. Então, acho que esse é o meu recado. Agora, voltando, falando da relação aí dos domésticos, é difícil, nós mencionamos o caso da senhora em Alto de Pinheiros, de 62 anos, trabalho escravo como doméstica. Bom, enfim, todos os sites vocês podem até acompanhar, quem tiver interesse. O Ministério Público entrou com uma ação, está brigando se vai dar 500 mil, se vai dar 1 milhão. O importante é a família pagar caro por essa situação que essa senhora viveu aí, que foi um horror. E é isso. Eu vou perguntar para você, né, que é uma defensora contumaz, né, e representante da raça negra, como você gosta mesmo de se colocar sempre aqui no ponto de vista, o Decotelli, ou Decatelli, né? Decotelli, né? O ministro, que foi sem nunca ter sido, né? Ministro da Educação, veio ao público dizer que o problema foi racismo contra ele, porque tem muitos e muitos outros ministros, muitas outras figuras públicas importantes que têm problemas nos seus currículos, mas são brancas, né? E aí por isso não incomodam, né? Acho que, nesse caso, acho que não, né, Thelma? Não tem nada a ver, né? Eu acredito que, nesse caso, lógico que nós vivemos, sim, racismo, mas, no caso dele, eu sempre comento aqui com o Boturão, nós queremos defender o governo Bolsonaro, nós queremos, porque eu sou brasileira, eu sou negra, mas, assim, na situação do Decotelli, particularmente, ele errou. O ministro da Educação não poderia, em hipótese alguma, não só o da Educação, mas em especial da Educação, colocar doutorado, pós, se ele não fez. Nós sabemos quanto é difícil fazer um doutorado. Muitos passam pós, olha, para eu terminar uma pós, fiquei devendo trabalho, é um horror. Um doutorado, um pós, conversando com colegas, você ouve, mas não tem nada a ver com racismo, uma situação, tem a ver com mentira, infelizmente, né? Nós aqui, eu mais do que ninguém, torcendo mesmo para que tivesse mais um integrante negro ali participando do governo, mas não com o currículo dele, infelizmente. Não concordo que aí houve racismo. Ficou comprovado que ele não fez. Ele mentiu. Mentiu, foi desmentido publicamente. E olha, para ser ministro da Educação, ele nem precisava daquele currículo todo, na verdade. Claro. Os requisitos básicos lá da Constituição Federal e pronto, não precisava de tudo isso. Mas eu acho que... Ninguém ia cobrar, né? Ele deve ser perdoado porque, na verdade, ele agiu com emoção pela possível nomeação ao cargo. Não teve nada a ver com racismo. Haja vista que no governo Lula nós tivemos a Benedita Silva, que foi ministra também.
E no governo Dilma tivemos uma outra ministra negra, né, que era da área de ação social. A questão aí foi eu não digo falsidade, foi empolgação tinha a Marina Silva, que também era negra. Que levou ele a declarar coisas que efetivamente ele não tinha feito. Do Lula tinha a Benedita da Silva e a Marina Silva, ambas negras, né, declaradamente. No governo da Dilma teve aquela outra figura lá, que era ministra, acho que de uma área social das mulheres, não sei, o Santana, não sei se lembra. Direitos humanos, alguma coisa assim, que chegou à brilhante conclusão que ela estava trabalhando de graça, porque ela era aposentada, né, do poder público e o salário da aposentadoria dela superava o salário de ministra. Então, como ela tinha que optar, não pode acumular, tinha que optar. Então, ela falou, mas eu estou trabalhando de graça, então o que ela fez, né? Enfiou a viola no saco e foi-se embora. Doutor Stalin. Inexplicável, né? Para que essa mentira? Inexplicável. Não dá para entender, sinceramente. Obrigado, Stalin, mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos. E até a próxima. Thelma Rodrigues, também obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço, até a próxima. E o Marcos Santana sempre conosco, ponto de vista vai ao ar, você sabe, de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. E lembrando, né, de segunda a quinta a reprise é às 8 da noite, às sextas-feiras a reprise é à meia-noite. Tchau. Obrigado, gente. Valeu.